Ezequiel, capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo. Eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos, a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Já passou por aqueles momentos onde você, talvez fazendo alguma atividade física, sob um calor intenso, com a sua boca seca, pegajosa, a sua garganta sedenta, desejando por um copo d'água? Aí chegou. Você vê que eu já dei a dica, né? Dei indireta, usei a introdução do sermão para pedir água. Estou brincando. Por que eu estou falando sobre a importância de um copo de água gelado como esse num momento de calor profundo? Porque a água é um elemento essencial à vida. Sem água não há vida. Fala a verdade, hoje em dia alguns cientistas estão tentando provar a existência de vida lá em Marte, coisa que a gente via só em filme, por conta de algumas evidências de água em Marte. Por quê? Porque onde há água, há possibilidade da vida. Onde não há água, não há possibilidade da vida. A água é fundamental
a vida, como nós temos aqui. A água tem um valor e uma identificação com a vida muito maior naqueles contextos onde determinada localidade está entremeada ou ladeada por regiões desérticas e áridas, como é o caso de Israel. Então a água tem um valor muito maior e uma identificação muito mais estreita com a vida. Nós temos abundância de água, graças a Deus por isso, mas há muitos lugares onde não há água em abundância como nós temos. E repito, sobretudo em regiões desérticas, a água tem um valor inestimável. Para falar a verdade, há uma relação muito interessante na palavra de Deus com o uso da figura água, da imagem água. Por exemplo, nas Escrituras nós vemos essa relação muito bem feita. A água como símbolo de vida, como símbolo de prosperidade, como símbolo de frutificação, como símbolo de paz, como símbolo de bem-estar. Então, em vários episódios da palavra de Deus, vários textos bíblicos, vocês vão ler e vão perceber que, por diversas vezes, a Bíblia usa a figura da água como um símbolo de vida, de paz, de restauração, de frutificação. Em contrapartida, a Bíblia também usa a figura de um deserto, de uma região árida, seca, como símbolo da falta de vida, da escassez, da falta de frutificação, da guerra e de outras coisas que nós aprendemos com os relatos bíblicos. Um exemplo clássico disso, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande pelo deserto, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que o salmista está fazendo? Ele está olhando para o deserto, ou para o vale da sombra da morte, que era uma região desértica, lá da Palestina, como símbolo de uma peregrinação de vida extremamente difícil, complicada, cheia de percalços. Pois bem, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite, nós percebemos que o povo de Deus vivia exatamente nessa sequidão, nessa aridez, falta de vida, falta de vitalidade, carência de restauração. Era assim que o povo se encontrava. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 37, nós temos o relato, a narrativa de uma história talvez conhecida para muitos. A história ou a visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos, que ilustra muito bem essa visão. Ela sintetiza perfeitamente a situação existencial do povo de Deus naquele período. Ezequiel foi o único profeta que proclamou a palavra de Deus dentro do cativeiro babilônico. Depois que a terra foi arrasada pelos babilônicos, por conta da desobediência do povo de Deus, os nobres foram expatriados para a Babilônia, os jovens se tornaram escravos, as mulheres foram violentadas, o templo foi destruído. Deus levanta um profeta para bater de frente com esse coração endurecido do povo da aliança, e ao mesmo tempo fazer com que a luz da esperança de Deus voltasse a brilhar no coração dos israelitas. A situação era tão complicada, a aridez era tão intensa, a sequidão era tão irreversível, que chegou nesse momento em que o povo dizia: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi. Nós estamos exterminados. Israel, que era uma nação próspera, que era uma nação frutífera, povo da aliança de Deus, terra que mana leite e mel, por causa da desobediência, o povo virou as costas para Deus. Aquela terra que manava leite e mel
se transformou numa sepultura a céu aberto. Os nossos ossos se secaram, não há água, não há vida, não há restauração, não há frutificação, não há nada. Nós estamos exterminados, a nossa esperança acabou. No capítulo 10 de Ezequiel, o profeta tem uma visão que foi como uma dinamite na fé dos israelitas. Ezequiel olha para o templo do Senhor, aquele local a partir do qual Deus se manifestava ao povo dele. A Shekinah de Deus, a glória de Deus, brilhava naquele lugar. Mas agora, aquele profeta vê uma cena que, repito, se havia alguma fagulha de esperança, essa fagulha se foi. A glória de Deus se ausenta do templo. Ezequiel, o profeta de Deus, olha para aquela casa e percebe que a glória que havia se manifestado por anos, por décadas, por séculos, ali no meio do povo, havia saído. Para você entender a gravidade disso, é preciso lembrar que pelo menos em duas ocorrências, em duas oportunidades, Deus se manifestou gloriosamente naquele lugar. Primeira vez foi quando Moisés recebeu de Deus instruções para a construção do tabernáculo. Depois de terminar a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus veio até o templo, como sinal da aprovação de Deus. É Deus dizendo para Moisés e para todo o povo hebreu que eles cumpriram exatamente tudo aquilo que Deus havia ordenado. E Deus se manifesta como um sinal da sua aprovação. Segunda vez que a glória de Deus se manifesta sobre o templo, sobre a casa que Deus habitava, foi quando Salomão construiu o templo do Senhor, exatamente como Deus queria que ele fizesse, seguindo todas as diretrizes à risca. E depois, ao término daquela construção, a glória de Deus retorna para aquele lugar e se manifesta novamente como, repito, símbolo, sinal da aprovação de Deus. Deus novamente declarando a Salomão e a todo o povo de que aquela construção foi exatamente da maneira como ele gostaria que fosse. É Deus aprovando o povo. É Deus dizendo para o povo que ele estava de acordo com tudo aquilo que o povo estava fazendo. Mas agora, o que acontece? A glória de Deus, que antes se manifestara em decorrência da obediência do povo, se esvai. Não está mais lá. Se a manifestação da glória de Deus no tabernáculo e no templo simbolizavam a aprovação de Deus, Deus dizendo: está tudo bem entre mim e vocês fizeram aquilo que é correto. Esse episódio de Ezequiel capítulo 10 é exatamente o inverso. É Deus dizendo para aquele povo que ele desaprovava a vida dele. E Deus sai daquele lugar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pior, muito pior do que sentir o peso do braço de Deus no nosso lombo, é receber as costas de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a todos quantos Deus ama. Aqui, depois de Deus ter batido no lombo do povo, alertado o povo, soado alarmes para o povo, chacoalhado o povo através dos seus profetas, que declararam que se caso o povo não se arrependesse, a vara da disciplina de Deus cairia sobre aquela nação. Agora Deus simplesmente vira as costas para o seu próprio povo. E agora? Uma situação como essa. A vida da nação de Israel se tornou como um vale de ossos secos. Como muitas vidas hoje.
talvez como a sua vida hoje, que depois de ter experimentado e usufruído das bênçãos de Deus, da comunhão de Deus, agora tem sentido Deus, de alguma maneira, deixando você à sua própria sorte. É interessante que no livro do profeta Ezequiel, a última palavra não é a palavra de juízo. A última palavra é a misericórdia. E é isso que acontece a partir do capítulo 40 de Ezequiel. Depois de 14 anos, que o templo havia sido destruído pelos babilônicos, destruído, o profeta tem uma visão de um templo restaurado, um templo maravilhoso, um templo que não havia sido profanado, um templo suntuoso, um templo mais bonito, mais grandioso, mais esplendoroso do que o próprio templo de Salomão que havia sido destruído. No capítulo 43, Ezequiel, que havia visto no capítulo 10 a glória de Deus se ausentando do templo, agora vislumbra a glória de Deus retornando para o templo. E no capítulo 47, algo extraordinário acontece da parte de Deus. E é para esse texto que eu chamo a sua atenção. A água que corre do templo de Deus restaura todas as coisas. É o resumo de toda a visão de Ezequiel. As águas que correm do templo de Deus restaura todas as coisas por alguns fatores claros aqui no texto. Primeiro, essas águas que correm do templo de Deus, do santuário de Deus, correm soberanamente. O que eu quero dizer com isso? Que não houve ninguém lá dentro da Babilônia ou em Israel que conseguisse produzir essas águas. A fonte dessas águas é o Senhor. Essas águas procedem do céu e não da terra. Ninguém poderia fabricá-las, ninguém poderia produzi-las. Não há nenhuma capacidade no ser humano que possa fazer, a partir dele ou a partir dela, que coisas na vida dele ou dela sejam restauradas. Não há possibilidade. Não há reuniões de oração, não há congressos, não há eventos, não há palavras, não há orações, não há nada, não há recursos humanos que possam fazer com que as águas que correm do santuário de Deus hajam de maneira restauradora no meio de uma nação que vivia em sequidão espiritual. É essa a visão de Ezequiel. Quando ele olha para aquelas águas correndo a partir do templo, ele percebe que a fonte dessas águas não é o povo de Israel, não é o exército de Israel, não é o rei de Israel, é o próprio Senhor. Não há nada que nós possamos fazer, nada, ainda que Deus use aquilo que nós fazemos para efetuar grandes transformações na nossa vida. Eu não estou dizendo que Deus não nos usa a fim de que nós possamos, no nosso trabalho, dentro da nossa casa ou dentro das nossas igrejas, experimentar algum tipo de restauração, ou, para usar uma palavra talvez conhecida de muitos cristãos aqui no nosso meio, avivamento. Não há nada que nós possamos fazer que obrigue Deus a nos abençoar. Nada. Deus usa o nosso clamor, Deus usa. Deus usa os nossos esforços, Deus usa. Deus usa os nossos recursos, Deus usa. Mas Deus usa tudo isso como meio, não como fonte, porque Deus continua sendo a fonte de toda a restauração e de todo o avivamento. Não há nada que nós possamos fazer, se Deus não quiser fazer, que dê aquilo que nós precisamos, que reavive as nossas igrejas, que avive as nossas comunidades, que restaure os nossos corações, que transforme as nossas famílias. Se Deus não agir, não adianta nenhuma ação
nossa, porque Deus é a fonte dessas águas. Essas águas correm soberanamente. Ele é a fonte. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos entender que nós não fabricamos, nós não produzimos, nós não empreendemos isso. Deus é o autor de tudo. Se os céus não se abrirem para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para o nosso país, para as nossas igrejas, não há político, não há partido, não há pastor, não há reunião, não há evento que produza isso se Deus não quiser, porque a fonte de toda a bênção é o Senhor. Precisamos depender dele. O segundo ensino, a visão de Ezequiel, sobre as águas que correm do templo de Deus e que restauram todas as coisas, é que essas águas restauram todas as coisas progressivamente. Perceba você, Ezequiel vê um evento fantástico, mas esse evento vai acontecendo paulatinamente, progressivamente. Primeiro, ele se vê com fios de água no seu tornozelo. E aí ele diz que anda 500 metros e depois de 500 metros ele vê que essas águas que estavam no seu tornozelo agora estão no seu joelho. E ele diz que anda mais 500 metros e depois de 500 metros ele percebe que aquelas águas que estavam no seu joelho agora estão no seu umbigo, no seu lombo. E depois ele anda mais 500 metros e ele percebe que aquelas águas que estavam no seu umbigo agora são rios portentosos e intransponíveis. Não há possibilidade de se andar mais naquele lugar, porque as águas que fluem do trono de Deus cobrem todas as coisas. Isso é fantástico. O que Deus está dizendo para Ezequiel é que a restauração dele para a nação de Israel vem. Vem. É uma luz no fim do túnel. Para um povo que se via como o vale de ossos secos. Vocês se lembram? Vale de ossos secos. Deus está dizendo que esse vale de ossos secos agora será inundado com a água da vida que corre do templo de Deus. Porém, essa transformação é progressiva. Não vem de uma vez só. Não é um evento só. Não é um momento só. É aos poucos. Mas vem. Às vezes nós queremos que algumas mudanças na nossa vida ocorram de pronto, imediatamente. Nós vivemos inseridos dentro de uma sociedade altamente pragmática, imediatista. Nós queremos tudo para ontem, nós não conseguimos esperar por mais nada. A velocidade da informação faz com que nós queiramos que coisas aconteçam no momento que nós gostaríamos. Por exemplo, há 15 anos, ou há 20 anos, até menos, para que nós acessássemos a web, nós precisávamos aí de 10, 15 minutos, lá no fax modem. Muitos se lembram disso? Era um tempo hercúleo, até que você pudesse acessar a internet. Hoje, se o nosso celular não se conectar à internet em 5 segundos ou 10 segundos, você vai ligar para a operadora reclamando, com toda a razão, porque você paga para ter o serviço. Mas eu estou dizendo que nós, por causa desse imediatismo no qual nós estamos imersos, achamos que no nosso relacionamento com Deus as coisas devem acontecer de acordo com a nossa cultura imediatista, que Deus precisa seguir a nossa agenda pragmática do agora. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha com a agenda dele. Nós precisamos nos incorporar à agenda de Deus e não ele à nossa agenda. Ele faz as coisas no momento dele, da forma dele. Deus pode transformar a realidade de uma nação em um dia só, num momento só, pode, porque Deus trouxe o mundo à existência com a palavra da sua boca e sem matéria-prima existente. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes a transformação que nós experimentamos é progressiva, é paulatina, é aos poucos. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. O que Deus começou a fazer na nossa vida, a água no tornozelo, vai chegar no joelho e vai chegar na cintura, até que nós não possamos mais cruzar essas águas, porque elas se transformaram num grande rio.
Mas há um terceiro fator que Ezequiel vislumbra na sua visão, é que essas águas fluem do templo de Deus milagrosamente. Olha que coisa bonita. Essa visão é espetacular. Repito, para alguém sem esperança é uma visão espetacular. Nós estamos falando de águas que saem lá do topo de Israel, Jerusalém. Jerusalém é uma espécie de monte rodeado por outros montes. Jerusalém fica aproximadamente a 700 metros acima do nível do mar. Ezequiel vê as águas fluindo lá de Jerusalém a 700 metros acima do nível do mar e correndo até o Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Perceba você o trajeto que essas águas realizam e fazem. Só pelo trajeto já é um evento milagroso. Para que as águas saiam de Jerusalém e alcancem essa região, que aí na minha tradução diz Campina, em outras traduções Arabá, é essa região aqui provavelmente que Ezequiel vislumbra. O Arabá é uma grande fenda no Vale do Jordão, é tudo isso aqui, é uma região desértica, é uma região árida, é uma região inóspita, e a Bíblia está dizendo que as águas de Deus saem daqui, do alto do monte de Jerusalém, e fluem até essa região, inundando todas as coisas, fazendo com que essa fenda desértica e árida se transforme num grande mar de Deus. É um evento milagroso. Mas é um evento milagroso pelo efeito dessas águas. Vocês perceberam o que essas águas vão fazer? Essas águas vão inundar toda essa região, trazendo prosperidade, trazendo frutificação, trazendo transformação, trazendo cura. A Bíblia diz que as águas de Deus caem no Mar Morto e curam o Mar Morto. O Mar Morto, não sei se você sabe, é o mar onde há maior teor de salinidade numa água já conhecida no mundo. Para vocês terem uma ideia, o nosso oceano tem um nível de salinidade que varia entre 8% e 12%. O rio ou a água mais salgada no ocidente fica lá nos Estados Unidos, na cidade de Utah, no estado de Utah, que seria o grande rio de sal, que varia entre 18% a 25%. O Mar Morto tem a sua salinidade em torno de 35%. Embora existam organismos vivos que habitem em ambientes hipersalinos, como é o caso do Mar Morto, qualquer peixe que sai do Rio Jordão e cai aqui no Mar Morto, morre sumariamente, não há vida no Mar Morto. E a Bíblia diz que as águas que fluem do trono de Deus vão cair no Mar Morto, vão transformar as águas do Mar Morto e vão fazer com que aquelas águas que antes eram sepultura de peixes que caíam ali de maneira ocasional e involuntária, vai se transformar num mar cheio de peixes. E a linguagem utilizada por Ezequiel é uma linguagem parecida com que Moisés relata a criação e a multiplicidade de espécies marinhas lá no Jardim do Éden, por ocasião da criação de Deus. Restauração total. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que as águas que fluem do trono de Deus não apenas vão curar o Mar Morto, mas vão fazer com que árvores nasçam nesse lugar aqui, de maneira que esse lugar desértico vai se transformar num oásis maravilhoso, um oásis de Deus. Árvores frutíferas, árvores que não apenas alimentam as pessoas, mas árvores que são medicinais e que curam. O que Deus está prometendo é uma restauração completa de todas as coisas. Agora eu pergunto para você, quando que essa promessa foi cumprida? Quando que Deus cumpriu essa promessa? De reconstruir o templo e de fazer com que Israel fosse transformado a partir daquele templo, com as águas. Depois que o templo foi reconstruído, sabe o que o povo fez? O povo olhava para o templo e chorava de desespero, porque o templo reconstruído após o exílio não se comparava com a majestade do templo construído por Salomão.
Ou seja, essa promessa de Deus não se cumpriu plenamente lá em Israel. Onde que nós vemos essa promessa se cumprindo? No verdadeiro templo de Deus. O evangelista João começa o seu evangelho narrando que o verbo que se fez carne para habitar. E a expressão correta, ou mais literal, seria: ele se fez carne para se transformar no tabernáculo de Deus. Nós não temos esse verbo, tabernacular, mas é a ideia de João, que Jesus se fez carne para ser o tabernáculo, o templo de Deus no nosso meio. Por isso que a água que Cristo oferece restaura todas as coisas. Jesus é a água da vida. E em duas oportunidades, Jesus usou a imagem da água, muito utilizada no Antigo Testamento, para ensinar os seus ouvintes a respeito dele mesmo. O primeiro episódio ocorre lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com uma mulher sedenta, seca, emocional e espiritualmente. Muito embora, ela estivesse próxima a uma fonte de água, lá na fonte de Sicar, no poço de Sicar. E essa mulher que pegava essa água, teve uma conversa fortuita com Jesus. Para ela, não para Jesus. E nessa conversa, Jesus percebe que aquela mulher, que estava tirando água do poço de Sicar, tinha uma alma absolutamente seca. Era uma mulher que já havia passado por 5 casamentos, 5 relacionamentos conjugais. E a atual pessoa com quem ela estava, o seu companheiro, não era o seu marido. Uma mulher que já tinha experimentado ou tentado saciar a sua sede em relacionamentos, mas continuava seca. E Jesus percebeu isso e disse para ela: a água que eu tenho para oferecer para você é uma água que, se caso você experimentar, jamais, nunca mais você terá sede. E aquela mulher experimentou da água que Jesus Cristo tinha para lhe oferecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das grandes demandas do nosso mundo é a demanda pelo amor. Tem até uma música de uma banda mais jovem, uma banda chamada Teatro Mágico. Não sei quem já ouviu falar dessa banda. E em uma das letras dessa banda, o compositor diz: a demanda do mundo é amar. E é verdade. Todos nós estamos em busca de um amor que nos preencha. Talvez seja por isso que aquela mulher se casou com o primeiro, se casou com o segundo, se casou com o terceiro, se casou com o quarto, se casou com o quinto, estava no 6º relacionamento, porque ela vivia sob essa escravidão, sob essa demanda de ser amada. Ela queria ser amada, ela queria curar as suas feridas, as suas aflições e dessedentar a sede do seu coração em relacionamentos. Mas eu digo para você, o que aquela mulher de alguma maneira aprendeu: relacionamentos não podem saciar a nossa sede por amor, porque pessoas, ainda que nos amem profundamente, não nos amam perfeitamente, e nós sempre nos decepcionamos com pessoas. Eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas, sei que a minha esposa me ama, sei que as minhas filhas me amam, mas eu sei também que eu não as amo perfeitamente, que elas não me amam perfeitamente. O amor humano, embora seja importante, necessário e bom, não pode nos preencher, porque não há ninguém nesse mundo que ama e que é amado perfeitamente. Tem um autor que diz o seguinte, o nome dele é Henry Nouwen. Uma frase muito famosa, eu gosto muito dessa frase. Ele diz o seguinte: somente a voz que clama da eternidade, que somos amados, pode nos libertar do medo que nos apavora ao longo da vida por sermos amados. Eu vou repetir.
Somente a voz que clama lá da eternidade. Que voz que clama da eternidade? A voz de Deus. Somente a voz que clama da eternidade, que somos amados. Somente o Deus que diz para mim que eu sou amado, pode me libertar e pode libertar você do medo que apavora você ao longo da vida por ser amado. Tem gente que busca dinheiro, poder, fama, prazer, sexo, relacionamentos, drogas, entre outras coisas, por causa dessa demanda. Eu quero ser amado, eu quero alguém que me ame, e a menos que ouçamos Deus dizendo e declarando para nós o amor dele por nós, nós viveremos escravizados por essa demanda, por esse desejo insaciável de ser amado, e nós não vamos encontrar em lugar nenhum, porque pessoas não são a fonte da água que pode saciar a nossa sede existencial. Apenas Jesus Cristo. Ele é a água da vida, que fornece a fonte que pode jorrar no nosso coração. E aí eu vou começar a me relacionar liberto e libertando as pessoas dessa demanda. Porque as pessoas hoje se relacionam, tornando aquelas pessoas com as quais elas se relacionam como matéria-prima de sua felicidade. Nós iniciamos um relacionamento querendo que aquelas pessoas com as quais nós estamos nos façam felizes. Essa é uma escravidão, e esse é o primeiro passo para nós termos um relacionamento, seja ele qual for, infeliz e fracassado, porque ninguém é matéria-prima da minha felicidade. Somente Jesus Cristo é a minha felicidade. E aí eu consigo me relacionar de maneira livre, eu consigo fazer as coisas de maneira livre. Eu não preciso, por exemplo, subir num púlpito e tentar impressionar as pessoas para que eu tenha o carinho, o respeito, a admiração e o amor delas, porque eu já ouvi a voz da pessoa mais importante do mundo dizendo para mim que ele, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, me ama, e nele, na cruz do Calvário, o meu coração é pacificado. Eu não preciso correr atrás do agrado das pessoas, do aplauso das pessoas, do reconhecimento das pessoas, porque eu já fui preenchido por aquele que pode descedentar o meu coração. Não o dinheiro, não a fama, não o sucesso profissional, não as atividades acadêmicas, não os diplomas, não os relacionamentos, nem o casamento, nem os filhos, nem os pais, nem a igreja, mas Jesus Cristo é a fonte da minha verdadeira felicidade. E eu espero que seja a fonte da sua felicidade também. Eu quero fazer duas aplicações aqui. Primeiro, para você que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus. Provavelmente você veio aqui tentando encontrar um lugar no qual você consiga matar a sua sede. Você já tentou nos prazeres. Você já tentou nos relacionamentos, repito. Você já tentou no sexo, nas drogas. Você já tentou no sucesso, nos empreendimentos, nos projetos pessoais, na maternidade, na paternidade. Você já tentou em tudo e você veio para cá esgotado. Sabe qual é o convite que Jesus faz para você? Que é outro momento que ele usa a figura da água para ensinar os seus ouvintes a respeito dele mesmo. Lá em João, no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava com respeito ao Espírito Santo do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 em diante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você já tenha tentado encontrar alguma coisa que trouxesse, que irrigasse o seu coração, o solo da sua alma, e você não encontrou. Hoje é a oportunidade, não é a Igreja Presbiteriana Vicente de Carvalho, Reverendo Eder Manderson, ninguém, nenhuma pessoa, nem a teologia, nem a doutrina, é Jesus Cristo. Ele pode dar a água que você precisa nessa noite. Segunda aplicação, talvez você seja um cristão que viveu uma vida fervorosa por muito tempo.
Mas em algum momento da sua vida você fez como o povo de Deus fez. Você virou as costas para Deus. E Deus agora permitiu que você durante muito tempo vivesse de acordo com os seus próprios pensamentos. E você, como diz o profeta Jeremias, tem tentado cavar cisternas rotas, que não retêm água, que apenas fornecem água suja. Você virou as costas para a fonte da água da vida e tem tentado dessedentar a sua vida em outras cisternas. Não vai adiantar. Esse é um convite para você, cristão, que tem vivido como um vale de ossos secos, para que você novamente se reconecte à fonte da água da vida e volte a ter vitalidade espiritual como um dia você teve. Em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de restauração para a sua vida, para que a água de Deus volte a fluir em você, para que você seja um crente cheio do Espírito Santo, um homem de oração, uma mulher de oração, que tem no seu coração um desejo incontido de pregar o Evangelho, de ser bênção para esse mundo, de ser poderosamente usado por Deus. Chegou o momento de você se reconectar a essa fonte. Eu quero encerrar pedindo para que a igreja presbiteriana de Vicente Carvalho seja canal da água da vida. Jesus é o templo, a partir do qual nós recebemos a água da vida. Mas depois que essa água da vida de Cristo atinge o nosso coração em cheio, como diz o Evangelho de João no capítulo 7, do nosso interior fluem rios de água viva. E Jesus fala com respeito ao Espírito Santo do Senhor. Ou seja, tal qual Jesus, nós, a comunidade dos discípulos de Cristo, também se constitui no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, que recebeu do Senhor a missão e a responsabilidade de não apenas ser receptáculo, recipiente da água da vida do Senhor, mas ser canal dessa água. Repito, Jesus diz, do seu interior fluirão. Ou seja, essa água que frutifica não é uma água que intenta, que objetiva frutificar apenas a sua vida. Essa água que você recebeu de Cristo é uma água para você jorrar nesse mundo. E que a restauração de Deus acontece na sua família, na sua igreja e nessa nação que precisa tanto dessa água, a partir dessa igreja, em nome de Jesus. Lembrando que a restauração que Jesus já iniciou, um dia se consumará. Talvez hoje nós estejamos vendo essas águas no nosso tornozelo, talvez no nosso joelho, talvez na nossa cintura, mas vai chegar um dia que as águas de Deus, como Jesus ensina, que o reino dele é como um grão de mostarda que cresce, ou como um pouquinho de fermento que vai levedando toda a massa, é aos poucos. Jesus já começou o seu projeto de restauração completa. Ele já está restaurando todas as coisas através dessa igreja, através do corpo dele. Mas haverá um dia que as águas de Deus cobrirão a terra, como as águas cobrem o mar. E que a igreja presbiteriana de Vicente de Carvalho seja o canal através do qual o rio da vida de Deus flui nessa sociedade árida, seca, que necessita desesperadamente da água da vida, que é Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome dele. Amém.